Qual corretora de opções binárias é a melhor em 2026? É uma pergunta comum, mas muito genérica. Melhor para quê? Para opções turbo, negociação tranquila, análise de gráficos, pagamentos estáveis ou cópia de operações. São objetivos diferentes e nem sempre a mesma plataforma serve para todos. Uma corretora pode ser boa para expirações rápidas, mais fraca em análise, enquanto outra é estável, mas com poucos ativos. Uma terceira funciona bem como plataforma universal, e uma quarta atrai pelas funções extras, não pelo terminal. Neste vídeo, vou mostrar as corretoras onde opero em 2026 e explicar por que não uso só uma plataforma. Vou começar pela Kotex. Estou em opções binárias há mais de 12 anos, então não avalio corretora só por conta demo, depósito mínimo ou interface. Isso dá para dizer de quase qualquer plataforma. Para iniciantes, isso ajuda a se orientar, mas para quem tem experiência não é o critério principal. Eu vejo a corretora de outro jeito. Para mim, a plataforma não pode atrapalhar meu processo. Preciso abrir o gráfico, escolher o ativo, definir a expiração, ver o payout e decidir rápido, sem distrações entre a análise e a entrada, sem um terminal pesado que mais atrapalha do que ajuda. A Kotex não é a melhor corretora do mundo, nem um botão mágico para mim. Eu avalio de forma pragmática. Hoje ela atende às minhas necessidades, então eu uso. Se parar de atender, eu saio sem problemas. No trading, você não pode se apegar emocionalmente a uma plataforma. A corretora é só uma ferramenta, nada mais. Por que eu continuo usando a Kotex em 2026? Porque ela resolve várias questões práticas de uma vez. Primeiro, é um terminal universal decente. Na Kotex, é fácil trabalhar com várias expirações, de 30 segundos ou 1 minuto até prazos maiores, de 15, 30 ou 60 minutos. Isso é importante para mim, pois não tento forçar o mercado em um único formato. Analiso a estrutura, a volatilidade e a atividade da sessão para então escolher o tempo de operação. Às vezes, a expiração curta vale a pena por causa de um impulso claro, mas se o mercado estiver instável, tentar operar turbo é só risco desnecessário, não é trading. Por isso, a plataforma deve me permitir adaptar a cada situação do mercado, sem me prender a um único estilo. Segundo, a Kotex não sobrecarrega o terminal com ruído desnecessário. Para opções binárias, isso é uma vantagem. Não precisa fingir ser um centro de análise com 20 janelas e 40 indicadores. O que importa é avaliar o mercado rápido, entender o contexto, escolher a inspiração e decidir. Com os anos, aprendi que ferramentas extras muitas vezes só criam uma ilusão de controle em vez de ajudar. O trader busca confirmações inexistentes, complica a entrada, pula de sinal em sinal e acaba operando sua própria dúvida, não o sistema. Gosto da Kotex porque o terminal é simples e rápido. Ele foca no essencial: gráfico, ativo, payout, expiração, entrar ou esperar. Para um trader experiente, isso é o ideal, pois o profissionalismo está na qualidade das decisões, não no número de indicadores. Terceiro, os pagamentos. Sim, a Kotex pode ter payouts de até 98% em alguns ativos, mas eu não usaria isso como argumento principal. Um payout alto não transforma uma análise ruim em uma boa. Sem sistema, gestão de risco e disciplina, nem o maior payout te salva. Sua banca vai para a corretora de qualquer jeito. Para mim, payout é filtro, não motivo para operar. Primeiro sinal, depois ativo, expiração e condições. Um payout alto não é por si só um sinal de entrada. É apenas uma condição da operação, não um motivo para entrar. O principal motivo de eu continuar na Kotex é que ela não tenta ser mais complexa do que o necessário. Este é o terminal de trabalho para opções binárias. Não é perfeito, nem sagrado e nem para todos, mas combina com o meu estilo. Para mim, o critério principal é simples. Não busco uma corretora que ganhe por mim. Eu busco uma plataforma que não me impeça de executar o meu plano de trading. A diferença é enorme. A próxima corretora em que opero é a Binomo. Eu não a chamaria de corretora universal para tudo. Para mim, a Binomo é, antes de tudo, uma plataforma para operações curtas. Por que eu destaco isso? Porque em opções binárias é vital que a corretora combine com o seu estilo. Se você faz operações tranquilas de 15 ou 30 minutos, é uma história. Mas se trabalha com impulsos curtos, expiração de 1 minuto, reação rápida ao nível, sinal, a plataforma deve ser feita para esse ritmo. Na Binomo, você sente isso. Aqui, a lógica da plataforma gira historicamente em torno das opções turbo. Escolheu o ativo, viu o pagamento, definiu a expiração e decidiu. Tudo rápido. A plataforma não sobrecarrega o processo e não rouba sua atenção. Para o curto prazo, isso é vital, pois cada pausa, clique extra ou erro pode quebrar o ritmo e estragar a entrada. A Binomo se encaixa bem em operações curtas.
E isso se vê na mecânica da plataforma, não em anúncios. As expirações curtas aqui não parecem algo adicionado por acaso. Escolha rápida de ativos, expiração clara, indicadores à mão e entrada sem rodeios. Tudo isso funciona muito bem para trabalhar com impulsos curtos. Por isso, para operações de 1 minuto e setups rápidos, a Binômio parece um ambiente natural, sem precisar de longa adaptação. Mais um ponto importante: inspiração curta não é um botão de ganhar dinheiro rápido. É o formato mais agressivo nas opções binárias. Não há tempo para pensar depois de entrar. Errou o nível, entrou no ruído ou após perdas e o mercado te pune rápido. Por isso, não indico a Binomo para quem não entende de disciplina, risco e plano de trading. Eu não avalio a Binomo por parâmetros de fachada que ficam bonitos em reviews. A principal vantagem é outra. Se você já tem um sistema para operações curtas, a Binomo permite executá-lo. Para o trader experiente, isso vale mais que funções inúteis. Minha conclusão: veja a Binomo não como uma corretora para todos, mas como um local ideal para setups rápidos. Se preciso de inspirações curtas, mecânica clara, boa velocidade e um ambiente natural para o curto prazo, a Binomo é minha primeira opção. Agora vou falar sobre a corretora Binola. Para mim, a Binola não é uma corretora de entrar e esquecer. Eu colocaria junto da Kotex como opção versátil para diferentes objetivos de trading. E aqui tá o porquê. Quando você tem anos de experiência em opções binárias, você não olha mais para a plataforma como iniciante. Nossa, tem muitos ativos, tem demos, botões são bonitos, então tudo é secundário. O que importa é o quanto a plataforma oferece espaço para trabalhar. A Binola oferece esse espaço. Não parece que a plataforma foi feita apenas para operações simples sem uma análise adequada. Ela é mais ampla, opções digitais, outros instrumentos, ativos, indicadores, ferramentas gráficas e análise. Ou seja, você não abre uma operação por abrir, mas pode construir uma lógica de trading sólida em volta dela, ver o contexto, confirmar o sinal, escolher o ativo e só então tomar sua decisão. Isso é importante para mim, pois o mercado muda todo dia. Às vezes ele tem um movimento limpo, onde você opera na tendência e espera calmamente pelo ponto de entrada. Mas às vezes o preço fica ruidoso, instável, sem estrutura clara, e aí você precisa mudar a abordagem, olhar outros ativos, adicionar filtros, mudar o tempo gráfico, ou até ignorar o Bunsimai. É aqui que a versatilidade da Binola se torna uma vantagem. Quero destacar a análise. Não gosto de plataformas cheias de funções inúteis só para parecerem bonitas. No trading, o importante não é quantos botões tem, mas se você analisa bem a situação antes de entrar. Marcar níveis, ver o impulso, avaliar a zona, reação do preço, aplicar filtros, então decidir. A Binola tem ferramentas para isso. Não só de fachada, mas para um trade manual sério. Quanto aos pagamentos, a Binola também parece sólida, mas eu não colocaria esse ponto como prioridade. Em 12 anos de opções binárias, vi muitas vezes traders buscando porcentagens atraentes e esquecendo o principal: o lucro só importa se você tiver boas condições para selecionar operações. Se a plataforma é boa, os ativos batem com a sua lógica e a análise é feita dentro do terminal, aí sim a porcentagem faz diferença. Por isso, vejo a Binomo como a segunda melhor opção versátil depois da Kotex. Não porque tenta impressionar com muitas funções, porque essas funções ajudam. A próxima corretora é a Pocket Option. Não vejo a Pocket Option como uma plataforma perfeita onde eu gosto de absolutamente tudo. Pelo contrário, sendo sincero, o gráfico aqui não é o mais prático entre os que já usei. Não vou fingir que é um terminal profissional para uma análise profunda do mercado. Mas é exatamente aí que está o ponto importante. Nem sempre uso a corretora como lugar principal para análise. Às vezes, nem quero que a plataforma da corretora esteja cheia de análises, janelas e marcações complexas. O que importa para mim é outra coisa: que ela funcione bem para abrir ordens quando a ideia já foi definida. E o processo costuma ser assim. Primeiro observo o mercado num ambiente melhor para análise, como o terminal MT4. Espero a operação, vejo a reação do preço, filtro as entradas e, quando o setup aparece, abro a ordem na corretora. E nesse formato, a Pocket Option funciona muito bem para mim. Ou seja, não tento tirar do gráfico dela algo para o qual ele não foi feito. E eu a uso onde ela é realmente prática, como um lugar para executar a ordem quando a decisão já foi tomada. Dito isso, o gráfico da Pocket Option não pode ser chamado de inútil. Para algumas estratégias ele serve bem, especialmente se não for para marcações complexas, mas para um trabalho mais preciso. Ver o movimento do preço, colocar o indicador certo, seguir o impulso, esperar a reação e abrir a ordem. Gosto que aqui existam configurações avançadas para os indicadores. Isso é mais importante do que parece, porque o indicador sozinho não resolve nada. O importante é se você pode ajustá-lo à sua lógica, ao ativo específico e ao ritmo do mercado.
As mesmas configuração padrão em ativos diferentes podem funcionar de formas distintas, então poder ajustar os indicadores é uma ferramenta real de trabalho. Outro ponto que nota na Pocket Option, o movimento do preço no gráfico parece bem fluido. Para opções binárias, isso é fundamental. Quando o preço oscila visualmente, o gráfico fica difícil de ler, ainda mais em movimentos curtos. Aqui é mais fácil seguir o movimento, ver onde o preço vai firme, onde desacelera, onde surge um impulso ou onde nem operar. Mas eu não diria que a Pocket Option é uma corretora só para negociação manual. Ela tem outro ponto forte, que é o copy trading de outros traders. Só que aqui é preciso entender bem essa função. Não vejo o copy trading como um botão de ligar e esquecer. Essa é uma abordagem ruim. Se você só escolher um trader com estatísticas bonitas e copiar sem pensar, cedo ou tarde vai ter um prejuízo chato. Por isso é vital manter o controle e definir bem os riscos. Nos pagamentos, a Pocket Option também costuma ser competitivo. Nem sempre, pois os valores mudam conforme o ativo e o horário, mas no geral as porcentagens são boas o bastante para levar a sério. Para mim, esse é um filtro importante. Quanto aos ativos, também não sinto que estou muito limitado, não preciso de uma lista infinita de instrumento. Em opções binárias, é mais importante ter ativos suficientes para ler bem o movimento, ver a reação do preço e escolher situações claras. Na Pocket Option, esse conjunto me basta, então eu a descreveria assim. Não é o gráfico ideal para análise, mas é uma plataforma funcional para abrir operações, especialmente se você analisa fora da plataforma da corretora. Aqui tem boas configurações de indicadores, movimento de preço fluido, cópia de operações, pagamentos competitivos e ativos suficientes. Para mim, não é uma corretora que deva substituir todas as outras ferramentas. É uma corretora que se encaixa bem no meu processo de trading. Posso analisar o mercado à parte, esperar meu sinal, sem pressa, sem clicar em tudo, e usar a Pocket Option apenas como local para abrir a operação. E é exatamente nesse cenário que a corretora se sai melhor. Agora eu vou falar sobre a InTradeBar, e aqui a história é bem diferente. Eu não chamaria a InTradeBar de uma corretora que tenta impressionar com funções, listas enormes de ativos ou os maiores pagamentos do mercado. Ela não foca em causar um efeito uau. Para mim, a InTradeBar foca na estabilidade, e no trading a estabilidade costuma valer mais do que números bonitos em anúncios, porque quando você opera há anos, já entende. A plataforma pode ser chamativa, moderna, cheia de botões e promessas, mas se as condições mudam sempre, se os pagamentos variam todo dia, se o terminal atrapalha a leitura do gráfico, tudo isso logo começa a irritar. Uso a InTradeBar como um local de trabalho tranquilo, sem sentir que a corretora tenta me surpreender com algo novo toda semana. E para mim isso é uma vantagem. A primeira coisa que gosto aqui é o terminal no TradingView. Esse é realmente um ponto forte da InTradeBar. Costuma operar com gráfico limpo, sem excesso de indicadores, pois na maioria das vezes prefiro ver o preço, onde está o nível, o impulso, onde o preço desacelera, onde há um falso rompimento ou onde o mercado está estranho e é melhor não tocar. O TradingView oferece uma imagem clara, o gráfico é legível, a marcação é fácil e não há ruído visual desnecessário. Isso é importante para mim, pois não gosto quando a plataforma da corretora parece um painel de videogame. Na InTradeBar, o que me agrada é justamente analisar. Não é só abrir a operação, mas olhar o gráfico com calma, avaliar o contexto e ver se tem boa oportunidade. Às vezes, só preciso do gráfico limpo, nível, estrutura, reação do preço e pronto. Às vezes adiciono indicadores como filtro, e aqui também é um ponto positivo. A escolha de indicadores é ampla, dá para ajustar o espaço de trabalho à sua lógica, sem se prender a um terminal básico da corretora. O segundo ponto importante são os pagamentos. Na InTradeBar, as porcentagens de pagamento nem sempre são as mais altas entre os concorrentes. Se o iniciante avaliar a corretora, pode dizer, olha, em outro lugar pagam mais. Mas para mim não é só o valor do pagamento, o que importa é a estabilidade, pois em opções binárias o pagamento faz parte da matemática. Se você testa uma estratégia, mantém estatísticas, observa a eficácia das entradas e calcula a longo prazo, precisa saber em que condições ela funciona. Quando os pagamentos oscilam muito, isso distorce a percepção do resultado. Hoje, a mesma estratégia pode parecer boa, mas amanhã, com outro pagamento, sua lógica matemática já piora. Na InTradeBar, o que eu gosto é justamente da previsibilidade. Eu já sei de antemão com quais condições estou trabalhando. Sim, nem sempre é a maior taxa do mercado. Mas uma taxa estável, às vezes, é melhor que um número bonito que some no dia seguinte. Para um trader experiente, esse é um ponto crucial. Eu não busco o pagamento apenas pelo valor em si. Uma porcentagem alta não transforma uma operação ruim em boa. Mas quando tem um bom setup, um ponto de entrada claro e a expiração certa, é vital que as condições sejam justas e previsíveis. O InTradeBar me atende bem nesse sentido. Quanto aos ativos, aqui também não há ilusões. A escolha não é das mais ampla. Se alguém precisa de uma plataforma com dezenas de instrumentos onde você possa operar ativos diferentes todo dia, o InTradeBar pode parecer limitado.
mas eu não preciso de uma lista infinita. Mas eu gosto da escolha de inspiração no InTradeBar. Tem inspiração de 1 minuto a várias horas, e isso dá mais liberdade. Gosto quando a corretora não me prende a um único cenário de negociação. Posso escolher a inspiração conforme o mercado, em vez de tentar ajustar meu trading às limitações da plataforma da corretora. Agora, sobre os pontos negativos. O InTradeBar tem um limite no número de operações abertas simultaneamente. No total, você só pode manter 5 operações. Para alguns, isso será uma grande desvantagem, especialmente se a pessoa costuma abrir muitas posições, espalhar-se por vários ativos, fazer preço médio ou tentar recuperar perdas com volume de operações. Sim, às vezes essa restrição pode atrapalhar. Há momentos em que surgem boas oportunidades em vários ativos ao mesmo tempo, e seria bom ter mais liberdade. Dá para operar nessas condições, mas tecnicamente as limitações ainda causam certo incômodo. O principal motivo de eu continuar usando o InTradeBar em 2026 é a sensação de uma rotina confiável. Opero aqui desde 2018 e, nesse tempo, nunca me arrependi de ter incluído essa corretora na minha lista de trabalho. Isso não significa que a plataforma seja perfeita. Não existem corretoras perfeitas. Cada uma tem suas limitações, suas particularidades e seus pontos fracos, mas o InTradeBar é bom para mim justamente porque não tenta parecer mais do que realmente é. Ele oferece um gráfico decente, condições claras, pagamentos estáveis, ativos suficientes e uma escolha prática de inspiração. Não é uma corretora para quem busca emoção, nem para quem caça o maior pagamento do mercado todo dia. Para mim, o InTradeBar é uma ferramenta de trabalho tranquila, às vezes até monótona. Abra o gráfico, analisa a situação, escolha a inspiração, toma a decisão e pronto. Não tem nada de supérfluo aqui. E finalmente a Derive. E eu não colocaria a Derive no mesmo nível da maioria das plataformas clássicas de opções binárias. É uma história um pouco diferente. Enquanto avalio Kotex, Binomo, InTradeBar ou Pocket Option pela facilidade de entrada, inspiração, pagamentos e agilidade, vejo a Derive de forma mais ampla. Para mim, a Derive não é só um lugar para abrir uma operação de compra ou venda, é mais uma infraestrutura de trading onde as opções são apenas uma parte de um sistema maior, e é importante entender isso. A Derive não parece uma corretora que tenta atrair iniciantes com visual chamativo, depósitos rápidos e promessas de facilidade. Ela foca em um outro nível de abordagem, diferentes plataformas, tipos de mercados e cenários de negociação. Aqui se opera opções, olha para o Forex, usa terminais específicos para cada tarefa e cria lógicas de trading mais complexas. Ou seja, a Derive não te prende a um único formato. Para mim, isso é uma vantagem, pois você para de ver as opções binárias apenas como um botão de sobe ou desce. Você passa a ver o mercado de forma ampla, onde há volatilidade, onde o ativo é mais legível e onde as condições favorecem sua ideia. E a Derive é interessante justamente por não parecer uma plataforma limitada a apenas um tipo de negociação. Mas eu não diria que a Derive é a opção mais simples ou a melhor para todo mundo. Se alguém busca uma plataforma bem simples, onde é só escolher o ativo, a inspiração e operar, a Derive pode parecer pesada ou estranha. E tudo bem, eu não veria a Derive como uma corretora para o primeiro contato com opções binárias, mas como uma opção para quem já pensa além da operação. O que está por trás da plataforma? Qual é a estrutura da corretora? Quão transparente a empresa parece ser? Dá para usar a corretora não só para um cenário, mas para diferentes objetivos de mercado? É aqui que a Derive realmente se destaca. Eu destacaria separadamente a parte regulatória. Em opções binárias, esse é um tema delicado, porque em muitas corretoras a regulação parece vaga. Parece que há algo escrito, que estão registradas, mas ao analisar a fundo não é tão convincente. Nesse sentido, a situação da Deriva parece mais séria. A empresa tem estrutura pública, com entidades licenciadas em várias jurisdições, o que muda o nível da corretora. Para mim, isso não significa que não existam riscos. Sempre há riscos, no mercado, na plataforma e na própria mente do trader. Mas não gosto de corretoras que surgiram ontem e só se mantêm com publicidade agressiva. No caso da Derive, dá para ver que não é um projeto passageiro. A empresa tem história, várias plataformas, público próprio e reconhecimento entre os traders. Não é garantia de lucro, mas é um filtro importante ao escolher uma corretora. Minha conclusão é, se quer uma corretora simples para operações binárias rápidas, a Derive pode não ser a melhor. Mas se busca algo mais amplo, com boa infraestrutura, várias plataformas, mercados e regulação clara, a Derive merece atenção. Meu conselho é simples, não concentre todas as suas operações em uma única corretora.
Não digo para abrir conta em 10 empresas e ficar pulando de plataforma todo dia. Isso não é ter um sistema, é apenas confusão. Mas ter algumas opções confiáveis é uma boa abordagem. Ainda mais se você já opera há tempo e sabe que as condições mudam. Eu não escolho uma única corretora para basear todas as minhas operações. Plataformas diferentes atendem a necessidades diferentes. Eu vejo a Cotex e a Binola como plataformas de trabalho universais. É prático operar em vários cenários. Inspiração curta, operações tranquilas, testes de ideias ou trading manual com setup claro. A Binomo, para mim, foca no ritmo curto com decisões rápidas, inspirações de 1 minuto, impulsos ou reação do preço. Uma plataforma assim pode ser bem útil. A InTradeBar cumpre um papel diferente para mim. Não é uma corretora de impacto visual, mas sim de estabilidade. Gráficos do TradingView, pagamentos previsíveis e um processo de trabalho tranquilo. Sim, há limitações, mas como uma plataforma confiável e sem distrações, eu a entendo. Vejo a Pocket Option como uma corretora que se integra bem a um processo de trading já estabelecido. Nem sempre é preciso analisar o mercado dentro da própria plataforma da corretora. Às vezes, encontro uma ideia externamente e depois uso a plataforma apenas para abrir a operação. Além disso, tem cópia de operações, bons ajustes de indicadores e pagamentos competitivos. A Derive, para mim, é um caso à parte. Não é só uma plataforma de binárias, mas uma infraestrutura de trading mais ampla, vários mercados e plataformas com uma sensação maior de solidez da empresa e da regulação. Não é a opção mais simples para iniciantes, mas faz sentido como parte de um conjunto de corretoras. E essa é a questão central. Não procuro uma corretora só para tudo. Analiso o papel de cada plataforma no meu trading. Uma tem gráficos melhores, outra inspirações, pagamentos estáveis, mais análise ou funções como copiar trades. Isso não quer dizer que você deva ficar trocando de plataforma sem critério. O trader precisa ter um conjunto de ferramentas à disposição. Além disso, há a questão da confiabilidade. Qualquer corretora pode mudar regras, remover ativos, reduzir pagamentos, atrasar saques ou ter falhas técnicas. Se você depende de uma só plataforma, nesses momentos você fica refém dos problemas dela, não do mercado. Para mim, operar em várias corretoras diferentes não é tentar achar ideal, é um jeito de não depender de uma só plataforma, condições ou suporte técnico. E em quais corretoras vocês operam? Escrevam sobre elas nos comentários, contem por que vocês operam justamente nessas plataformas. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like se gostaram do vídeo e boas operações para vocês. Até a próxima!